Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo para te explicar como atribuir essas letras aos diferentes grupos e colocá-las aí em cima de um gráfico, seja ele um gráfico de barra, um box plot, tudo isso usando o R. Então esse vai ser um vídeo ensinando você a montar um gráfico como esse lá no R, usando o nosso pacote querido de gráficos, o ggplot 2. Antes da gente partir para o R, eu só achei legal fazer um esclarecimento de como a gente interpreta esse tipo de gráfico, né? Esse tipo de letrinha. Então eu não quero aqui aprofundar, gastar muito tempo falando disso, mas como que funciona? Porque eu peguei de um artigo aleatório, inclusive é sobre minhocas, se eu não me engano, algo que eu entendo zero. Mas eu achei legal porque tem muitas letrinhas aí meio confusas, né? Então é legal pra gente ver. Então, basicamente, o que eles fizeram aí? Eles fizeram um teste ANOVA para comparar as médias desses diferentes tratamentos que a gente tá vendo aí no eixo horizontal. E eles usaram aí um post-hoc para avaliar as diferenças entre os grupos 2 a 2. E aí eles adicionaram essas letras para indicar o resultado do post-hoc. Veja que na legenda do gráfico ele fala aí, ó, distinct letters indicate significant differences. Então ele está dizendo, olha, se as letras são diferentes, existe uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. É assim que a gente interpreta. Então, por exemplo, quando a gente olha aí o primeiro tratamento C, ele está representado pela letra A. Isso quer dizer que ele vai ser diferente de qualquer grupo que não tenha a letra A. Então, ele é diferente do MO, ele é diferente do DT, ele é diferente do HA, mas ele já não é diferente do MOHA, porque tá vendo que o Azinho, né, aparece em cima dessa barra. Então, eles não são estatisticamente diferentes. Por outro lado, o MO está sendo representado aí com a letra B. Então, ele é diferente de todas as barras que não contenham a letra B. Então, portanto, ele é diferente da barra C, mas ele não é diferente da barra DT, ele não é diferente da barra MOHA aí, e assim por diante, tá? Então é isso que a gente vai fazer no R. Eu confesso que na minha vida eu já cheguei a fazer isso de forma, socorro, manual, sabe? Atribuindo letrinhas um por um. Definitivamente a gente não precisa passar esse perrengue, mesmo porque tudo que a gente faz de forma muito manual, assim, a gente acaba errando mais, né? Então, vou explicar como fazer isso no R de um jeito mais automatizado. Então, bora lá. Bom, então estamos aqui com o nosso script. Como sempre, tanto o script quanto o banco de dados estão disponíveis para download na descrição do vídeo. Importante dizer também que esse vídeo aqui vai assumir que você tem um conhecimento básico do pacote que eu vou usar para gerar gráficos, que é o pacote ggplot 2. Se não é o teu caso, eu recomendo que você pare o vídeo aqui e assista uma playlist que eu tenho aqui no canal explicando o ggplot 2 do zero. Caso contrário, é possível que você fique aí meio perdido no vídeo, beleza? Outra coisa é que aqui a gente vai fazer uma ANOVA, um post-hoc e tal, mas o foco desse vídeo não é discutir a ANOVA, não é discutir tipos de post-hoc, isso tudo já foi discutido em um vídeo de ANOVA de uma via que você encontra aqui no canal também, beleza? Tudo isso explicado, bora lá. Então, a gente vai usar esses pacotes. Então, eu aqui vou rodar essa primeira linha, que é para carregar o pacote Pacman. Caso ele ainda não esteja instalado, então instalá-lo e depois carregá-lo. E aí, a gente vai usar esse pacote Pacman, mais especificamente uma função aqui dele que chama p_load, para instalar e carregar os demais pacotes. Então, a gente vai usar aqui o dplyr para fazer uma manipulação de dados. A gente vai ver ali que vamos precisar calcular, por exemplo, o valor máximo de cada grupo. O ggplot2 para o gráfico. O rstatics, que vocês sabem que é meu queridinho, eu uso bastante ele para fazer post-hoc, então eu vou fazer o post-hoc por ele aqui. O emmeans, que a gente também usa aqui nesse contexto de post-hoc, aliado ao rstatics. E o pacote lindo, maravilhoso, que vai gerar as letras pra gente, que é esse que chama multicompview, beleza? Então, seguimos aqui, vou rodar essa linha, então, pra gente carregar esses pacotes e vamos seguir para a leitura do banco. Então, a gente vai usar aqui esse banco que chama banco de dados 5, que tá na descrição do vídeo para você fazer um download. Então, vou me ater à explicação de como a gente carrega banco de dados, pacote, seleciona diretório de trabalho,
porque essas coisas mais básicas também já foram explicadas nos vídeos da playlist de R, tá? Então, se você tá muito iniciante em R, você vai ter que assistir a essa playlist de R para pelo menos pegar o jeito dessa parte básica, beleza? Beleza. Então, carregado o banco, vou rodar aqui, chamei ele de dados. Se a gente rodar aqui o view, a gente consegue ver esse banco, né? Então, veja que aqui a gente tem um banco com valores de pressão, batimento cardíaco, triglicérides e glicemia. Esses dados são todos fictícios, até por isso que eles estão meio loucos, assim, né? Com valores quebrados que não fazem muito sentido, mas tudo bem. E aqui a gente tem uma variável de grupo, que tem 3 grupos. O grupo placebo, o grupo antihipertensivo novo e o grupo antihipertensivo padrão, AH padrão. E o que a gente vai querer fazer aqui é comparar os 3 grupos quanto à pressão. Então, será que os antihipertensivos estão reduzindo a pressão em relação ao placebo? Essa é a nossa pergunta. Para isso, a gente vai fazer aqui uma ANOVA de uma via. Então, o que o teste ANOVA de uma via vai fazer? Ele vai comparar as médias de pressão desses 3 grupos e ele vai fornecer ali um valor de P que vai nos dizer se esses 3 grupos têm médias iguais ou se não, se tem ali entre eles alguma diferença. E aí, a gente vai até discutir isso um pouquinho melhor. Se houver alguma diferença, se a ANOVA indicar alguma diferença, a gente vai ter que fazer um teste pós-hoc que vai comparar esses grupos 2 a 2. E é a representação desse pós-hoc que a gente faz na forma de letra ali no gráfico, tá? Então, beleza. Então, a gente vai fazer aqui uma ANOVA. Um detalhe importante, aqui eu vou fazer uma ANOVA, mas esse mesmo raciocínio aqui que a gente vai fazer valeria para o teste de Kruskal-Wallis, tá? Que também compara mais de 2 grupos independentes. A gente também precisa fazer um pós-hoc para identificar onde estão as diferenças entre os grupos. Então, essa mesma lógica vale para o teste de Kruskal-Wallis, inclusive a forma como eu montei o script é exatamente para funcionar para outros pós-hocs, incluindo o pós-hoc de Kruskal-Wallis, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Para fazer a ANOVA, a gente vai rodar aqui um modelo com a função AOV. Importante, né? A gente já tá pulando direto para a ANOVA, mas na vida real você vai testar pressupostos da ANOVA, etc. Tudo isso está explicado no vídeo de ANOVA, tá? Então, a AOV é a função que a gente usa para rodar uma ANOVA, né? Que vem aí de Analysis of Variance, né? Análise de variância. E a gente vai dizer aqui que a gente quer a pressão de acordo com o grupo e que o banco que a gente vai usar para isso é o que chama dados. Eu aqui atribuí isso a um objeto que eu chamei de mod, de modelo, tá? Para a gente ver os resultados desse modelo, a gente usa aqui a função summary e coloca o mod aqui dentro. E aí a gente vê que a gente tem aqui o efeito do grupo e aqui o valor de P. E o nosso valor de P aqui ficou menor que 0,05. Então, lembrando, se o valor de P aqui da ANOVA for maior que 0,05, o nosso nível de significância, a gente vai considerar que não existe uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Nesse caso, ele foi menor, então eu entendo que existe sim uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Só que a gente continua aqui sem saber muito bem o que está rolando, porque ele está dizendo aqui pra gente, olha, tem uma diferença entre os grupos. Entre quais? A gente ainda não sabe. Então, pode ser que o placebo seja diferente do antihipertensivo padrão, pode ser que o placebo seja diferente do antihipertensivo novo, pode ser que o antihipertensivo padrão seja diferente do antihipertensivo novo, pode ser que tudo seja diferente de tudo. Para descobrir isso, a gente tem que fazer um teste chamado pós-hoc, tá? Uma coisa que a gente discute até com mais detalhes lá no vídeo de ANOVA é que existem vários pós-hocs. Então, eles variam ali quanto ao quão conservadores eles são nessas comparações entre grupos e variam também quanto a quais pressupostos a gente tem que atender. Então, por exemplo, um que é muito usado e que é um bom meio termo, nem muito conservador, nem muito liberal, é o Tukey. Então, a gente vai fazer ele aqui. Mas a gente tem, por exemplo, um que é bem tradicional, pelo menos na minha área sempre foi bem tradicional, que é o pós-hoc mais conservador possível, que é esse que chama Bonferroni. Caso a gente não atenda a um pressuposto da ANOVA, que é o de variâncias homogêneas, a gente tem um pós-hoc que funciona para esse caso, que é o Games-Howell. Então, eu trouxe essas 3 opções aqui. Se você quiser outros,
o que eu vou te explicar aqui vai funcionar para outros também, tá bom? Inclusive, como eu te falei, funciona para o pós-rock do Cruz Cowboys, tá? Que é um pós-rock que chama Dum Bonferroni. Ok, então feito isso, a gente vai rodar o nosso pós-rock. Como eu falei para vocês, eu selecionei aqui 3 opções de pós-rock. Vou rodar todas elas para mostrar para você e aí vou te explicar que a estratégia que eu vou usar aqui para criar essas letras funcionaria para qualquer um deles, tá? Então, para rodar o pós-rock de Tukey, a gente usa uma função que vem do pacote rstatics, que chama Tukey HSD. Como nesse caso o pacote rstatics já está carregado, eu poderia só chamar a função aqui boa, tá? E a gente coloca aqui dentro da função, né, como argumento, o modelo que a gente acabou de salvar. Então, se eu rodar aqui, ó, já vai sair aqui no parte de baixo o resultado desse pós-rock. No entanto, eu tenho achado importante, uma boa prática, colocar o nome do pacote na frente, até para a gente saber depois de onde veio aquela função, de qual pacote veio aquela função. Então, eu coloquei aí o nome do pacote antes. E como que a gente faz isso? A gente põe o nome do pacote, então aqui é rstatics, 2 pontos, 2 pontos, beleza? Se rodar aqui, vejam, vai dar a mesma coisa, rodar a mesma coisa. E a única diferença é que eu atribuí aqui esse resultado do pós-rock a um objeto chamado de ph, né, de pós-rock. Mas o que a gente está vendo aqui pelo pós-rock de Tukey? Então, ele está comparando aqui os grupos 2 a 2 e a gente tem aqui o valor de P, que indica se existe diferença estatisticamente significativa entre esses dois grupos ou não. Quando P é maior que 0,05, a gente considera que não tem diferença. Se ele for menor, a gente considera que tem. Então, veja que aqui, quando eu comparo o antipertensivo novo com o padrão, ó, o meu P, e a gente vai olhar sempre para essa coluna que chama P.ADJ, portanto, P ajustado, a gente não tem diferença. Quando eu comparo o novo com o placebo, de novo, não tenho diferença. Quando eu comparo o padrão com o placebo, aí sim tenho diferença, tá vendo? E o R te ajuda aqui botando as estrelinhas também, né? Então, a gente pode salvar, a gente vai salvar esse resultado do Tukey aqui nesse objeto pH. Se eu quisesse fazer um Bonferroni, uma das formas de fazer seria usando aqui uma função que também vem do pacote rstatics, que chama mminstest. Aqui a gente vai primeiro precisar colocar qual é o banco, então aqui o nosso data, né, nosso banco é dados. A gente vai precisar colocar aqui uma fórmula, que seria a mesma estrutura que a gente construiu ali na A9, então pressão, til, grupo. E aqui vem o que define que esse é um pós-rock de Bonferroni. A gente tem que colocar aqui um p-adjust method, que seria, que seria um método de ajuste de correção para o valor de P. E aqui a gente tem algumas opções, você pode depois olhar na documentação do pacote, mas uma delas é o Bonferroni. Então, se a gente coloca aqui que o ajuste vai ser por Bonferroni, ele vai fazer o pós-rock que a gente chama ali de pós-rock de Bonferroni. Vou fazer a mesma coisa, então, atribuir aqui o pH, tá? E eu vou rodar e a gente depois vai olhar para a carinha desse resultado. Então, ó, vou rodar aqui o pH para a gente ver o resultado no console. Então, veja que ficou muito, muito parecido, né? Ficou praticamente... não ficou praticamente igual não, tá? Eu achei que tinha ficado praticamente igual ao Tukey, não. O P aqui do Bonferroni é maiorzinho, que é o esperado. Lembra que ele é o mais conservador, então os P's que ele calcula aí são os maiores, os mais conservadores. É importante, a gente considera o p-ADJ, né, que é o p-adjusted, e não o outro P. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma ANOVA com grupos que não têm variâncias homogêneas, a gente pode fazer isso. Tem uma ANOVA que corrige para isso, que chama ANOVA com correção de Welch. Tem o vídeo no canal ensinando. Nesse caso, a gente faria um outro pós-rock, que é um que chama Games-Howell. Então, a gente também, aqui eu estou usando, ó, uma função do rstatics que chama Games-Howell Test. Aqui tenho que colocar essas duas informações, ó, qual é o banco e qual é a fórmula, e se eu rodar aqui, ele vai calcular o pós-rock de Games-Howell. Então, a gente tem aqui ó, o valor de P para a primeira comparação, para a segunda e para a terceira. Veja que ainda que sejam pós-rocks diferentes, eles de certa forma concordaram, né? Todo mundo indicou ali que
o padrão e o placebo são diferentes e o antihipertensivo novo não é diferente nem do padrão nem do placebo. Ok, o importante aqui é a gente entender que não importa qual pós-hoc você escolha, a gente vai armazenar ele aqui num objeto chamado pH, e aí a partir disso a gente vai começar a construir ali as nossas letras, tá? Que vão ali parar no gráfico depois de um tempo. Um disclaimer importante aqui. O jeito que eu vou mostrar para você é a única forma de fazer? Não. É a mais fácil de fazer? Talvez também não. Mas é a forma que eu faço, tá? Então tem outras formas de fazer. Eu gosto de fazer desse jeito que eu vou te ensinar, que é o jeito que realmente eu uso no meu dia a dia, porque ele é um jeito que funciona muito bem para pós-hocs diferentes, funções diferentes. Eu vou te explicar o que você vai ter que ajustar se você usar um pós-hoc que eu não previa aqui, muito diferente desse, tá? Então vamos lá. Inclusive eu vou até apagar isso aqui porque a gente não precisa, tá? Era uma coisa que eu tava testando. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou transformar esse pós-hoc, seja qual deles for, então vamos escolher um aqui. Vamos fazer do Tukey, que é o que é tradicionalmente usado com as letras. A gente vai transformar ele em um data frame. Então, a gente vai falar aqui que ele é um data frame e a partir de agora ele se torna um objeto data frame. Só que ele vai continuar igualzinho, ó, a mesma carinha que ele já tinha. Outra coisa que a gente vai fazer em cima desse pós-hoc é ordenar as linhas de acordo com o estimate. Então, calma lá. O estimate, o que ele é? Ele é a diferença entre os grupos, nesse caso, tá? Nesse tipo de pós-hoc que eu rodei. Veja que ele tem uma coluna aqui chamada estimate e ele é a diferença entre as médias dos grupos. Isso que eu tô fazendo aqui é para organizar essa coluna de forma que o maior valor de estimate vá para cima. Isso aqui não é essencial para o que a gente vai fazer aqui dar certo, tá? O que acontece é que quando a gente faz essa organização, a gente reordena, a gente faz com que o grupo com maior média receba a primeira letra, receba a letra A. E tradicionalmente é isso que se faz, tá? Então esse arrange aí, essa organização pelo estimate é importante por isso. Então a gente vai pegar o nosso pH aqui, opa, digitei no console ao invés de digitar aqui. Então pH, e a gente vai pegar o próprio pH e aplicar sobre ele um arrange, ou seja, algo para ordenar. E aqui é o menos estimate, porque a gente quer, na verdade, em ordem decrescente, a gente quer do maior para o menor. Então, vou rodar aqui e vou abrir de novo o pH só para vocês verem que ficou igual, a diferença é que mudou a ordem, tá vendo? O 25 aparece antes. Beleza. Vou apagar essa colinha aqui. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um objeto que eu chamei de comp, que é de comparações. E ele vai avaliar se cada uma dessas linhas é verdadeiro ou falso, tá? Então, esse comp, ele vai receber o quê? Ele vai avaliar o quê? Ele vai avaliar se o nosso P é menor que 0,05 ou não. Lembrando que pra gente, o que importa? O P da coluna que chama P.ADJ. Então, a gente vai fazer aqui, pH, P.ADJ, ou seja, estou pegando a coluna PADJ, que está dentro desse data frame pós-hoc, né? E aí, eu vou colocar aqui que eu quero que ela seja menor ou igual a 0,05. Vou rodar isso para vocês verem o que acontece. Quando a gente faz isso, ó, ele resulta true, false, false. Então, ele está dizendo, ó, o primeiro é verdadeiro, realmente é menor que 0,05. Esse é falso, tá? Por que eu estou criando isso como true, false, false? Porque isso é importante para as letras serem geradas ali pelo pacote que gera as letras, beleza? Uma outra coisa que a gente vai ter que fornecer para o pacote que gera as letras é uma espécie de nome para cada true, false, false. Afinal de contas, do jeito que está aqui, ele não sabe quem é a quem esse true se refere. Esse nome, para esse pacote que gera as letras, ele precisa ser uma combinação do nome do grupo 1 com o grupo 2, separados por um tracinho. Então, o nome tem que ser assim, por exemplo, AH padrão, tracinho placebo. AH novo, tracinho placebo. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai dizer que os names que a gente quer atribuir a esse comp são o quê? Opa, setinha. Eles são uma junção aí entre o pH cifrão group, aqui a gente vai colocar primeiro o 2, tá? Um tracinho e o pH cifrão group 1.
Vou rodar isso e mostrar para você como que mudou. Se eu rodar agora o comp, ó o que aconteceu. Ele vai dizer que o true, o primeiro true aqui, é placebo e padrão. Então, ele pegou aqui e aqui. O segundo, que é um false, é o antipertensivo novo e placebo. O terceiro é o antipertensivo novo e antipertensivo padrão, beleza? Vou apagar aqui minha colinha e agora a gente vai para a mágica, tá? A mágica é essa. A gente vai usar aqui uma função que vem do pacote multicompview. Ele é o único pacote? Não, mas é o que eu me adaptei, tá? E chama multicompletters, a função que a gente vai usar. E a gente vai colocar aqui aquelas comparações que a gente acabou de criar ali, né? Então, eu vou rodar aqui. E aí, olha que coisa linda, ele já atribuiu as letras. Ele falou, ó, o placebo é A, o antipertensivo padrão é B, porque é diferente do placebo, e o antipertensivo novo é AB, porque ele não é nem diferente do placebo, nem diferente do antipertensivo padrão. Aí você pode falar, ah, Fernanda, mas aí eu faria de cabeça. Beleza, só que às vezes você tem 10 coisas, né? 10 grupos. Uma infinidade de comparações. E mais do que isso, a chance de você errar fazendo na mão é muito grande, né? Eu evito fazer coisas à mão quando elas podem ser automatizadas, né? Beleza. Eu só vou salvar isso aqui em cima do próprio objeto, então eu vou chamar isso de comp. Então, agora o nosso comp passou a ser essas letrinhas, tá? E aí, a gente vai seguir, então, trabalhando em cima disso. Eu vou pegar, e na verdade, se vocês repararem, o comp, ele agora é algo que ele tem mais, ele é um objeto que ele tem mais de uma coisa dentro dele. Ele tem um letters, que se a gente rodar é isso que a gente tá vendo. Ele também tem um monospaced letters, que é muito legal, já vou mostrar vou explicar melhor o que é, mas ele inclui um espaçamento, então, por exemplo, tá vendo que aparece um espaço aqui depois do A, um espaço antes do B, então é como se cada letrinha tivesse o seu espaço, o A ocupa o primeiro espaço, o B ocupa o segundo espaço. Isso aqui é muito comum a gente usar quando a gente coloca esses resultados numa tabela, porque essa separação visual das letras ajuda a gente a enxergar. E ele tem aqui uma matrix, que eu não lembro o que é, vamos ver. Ah, é isso aqui, ó, tá vendo? Uma matriz de comparações entre os grupos, beleza. O que a gente quer é o letters, né? Porque lembra, eu quero aqui o A, B, A, B, e eu não quero com espaço, porque para o gráfico vai ficar meio esquisitinho. Então, o que eu vou dizer é que o comp agora, eu não quero mais que ele seja o comp que ele é. Eu quero que ele seja só esse letters, que é só o que me importa. Então, eu vou pegar isso e transformar aqui num data frame. Beleza. Então, agora ele virou um data frame que tem aqui os grupos e as letras, beleza? Uma coisa que eu não gosto muito é desse, que ele coloca aí o nome comp cifrão letters. Então, eu vou mudar. Vou dizer que eu quero que o nome da coluna do comp seja letras, beleza? Aí rodando isso, beleza, chama letras, tudo certo. Uma outra coisa que eu vou fazer é criar aqui, isso é importante, criar aqui uma variável grupo dentro desse data frame. Importante aqui que eu chamei de grupo e esse nome não é aleatório. Esse nome grupo é porque chamava grupo a minha variável independente, tá? Então, eu vou dizer que o grupo, eu quero que ele receba o nome das linhas desse comp. Então, row names do comp. Agora sim, se eu rodar o comp, eu tenho letras e o grupo, que é tudo que a gente precisa. Vou apagar aqui minha colinha. Até aqui a gente já tá quase pronto para inserir essas informações no gráfico. Mas eu ainda quero uma outra informação, que é a posição que essas letras vão ocupar no meu gráfico. Veja que essa posição, ela depende um pouco de qual é a sua intenção. Aqui, vocês vão ver, eu vou fazer um gráfico box plot. Como eu vou fazer um box plot, eu quero que a letra apareça acima do outlier ali. Portanto, ela tem que aparecer acima do maior valor que eu tenho ali, se é que tem outlier, né? A gente nem sabe, mas acima do meu maior valor, tá? Então, o que eu vou calcular agora é qual é o valor máximo de cada grupo. Dependendo do que você estiver criando, isso não é o que te interessa. Então, por exemplo, se você estiver criando um gráfico de barra com média e a barrinha de erro sendo, sei lá, o desvio padrão, o que você quer como posição é que a letra fique acima da média mais um desvio padrão. Então, você vai ter que pensar aí qual é a posição que faz sentido para você. No meu caso aqui, eu chamei de max porque eu quero o valor máximo.
Então, vou pegar o banco de dados, vou agrupar por grupo, né? Group by grupo. E vou aqui usar uma função summarize para resumir esses dados. E vou falar que eu quero aqui um max, que é o valor máximo de pressão. Agora, se eu olhar esse max aqui, ó, o que que ele tem? Ele tem uma coluna grupo e a coluna com o valor máximo de pressão de cada grupo. Apagando aqui minha colinha. E agora a gente vai juntar tudo isso. Como? Usando aqui uma função do dplyr que chama left join. Então, junta duas coisas. Eu vou juntar o comp com aquela tabelinha com o valor máximo e vou juntar de acordo com a variável grupo. Pronto. Falo pronto como se tivesse sido muito rápido, né? E aí, beleza, finalmente eu tenho aqui um micro data frame, que é o que eu preciso para plotar essas letras. Veja que ele tem a letra, o grupo e o valor máximo de cada grupo. São essas três informações que a gente vai usar para inserir a letra ali no gráfico, ok? Fernanda, isso está me parecendo passos demais. Eu acho que de fato é bastante passo mesmo isso, mas veja que depois que você tem entendido a lógica, você vai mudar pouquíssima coisa. Então, você vai mudar aqui o pH, você vai salvar um novo objeto ali como pH, beleza? De resto, você não vai ter que mudar nada praticamente. E você vai ter que se preocupar aqui se você quer realmente o valor máximo, se você quer a média mais um desvio padrão, etc. É essa preocupação e fazer o join aqui. O que pode acontecer também é você fazer um outro post-hoc que seja diferente do que eu fiz. Então, por exemplo, o que eu fiz, vou até rodar o tuque. A coluna com o valor de P chama P.ADJ. Pode ser que você faça um post-hoc que a coluna não chame P.ADJ, ela chame P espaço ADJ. Então, você vai ter que adaptar o código. Aqui não vai ser P ponto, vai ser P espaço, né? Então, você vai ter que ajustar aqui, né? Pode ser também que o post-hoc que você fez, ele não chame aqui de Group 1 e Group 2, ele chame, sei lá, pode ser até Group 1 e Group 2, mas com letra maiúscula no começo. Aí você vai ter que ajustar esse código. Mas fora isso, vai precisar de pouquíssimos ajustes. Se você usar as funções de post-hoc do pacote RStatic, você não vai ter que mudar nada, porque elas seguem esse padrão. Ok, estamos bem até aqui? Eu falo isso para os alunos que podem responder, né? Então, tá tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Beleza. Ok, então vamos lá. Vamos então criar nosso gráfico. Vou começar com uma estrutura bem básica de gráfico aqui, começando então com a função ggplot, nosso banco que é o dados, e o que entra na nossa estética. No X vou colocar o grupo, no Y colocarei a pressão. Que mais? Vou mexer aqui. Vou fazer um gráfico muito basicão, vou só colocar aqui uma camada boxplot, e só isso aqui já seria suficiente, ó. Se eu rodar, já fica um gráfico razoável. Eu fiz pouquíssimas mudanças aqui, eu só mudei aqui a camada lápis para mudar o título do eixo Y, que eu queria que aparecesse com til, eu sou uma pessoa que fico nervosa sem o acento. Então, eu coloquei aqui, ó, pressão em milímetros de mercúrio. E coloquei aqui também que eu quero o tema, o que eu gosto ali, que é o Classic, porque aí fica sem esse fundo cinza, feiozinho. Então, beleza, ó, 3 grupos, cada um com seus outliers, inclusive na vida real até mudaria aqui, ó, para o outlier shape C1, ser aquele círculo vazadinho, eu não gosto muito do círculo preenchido, tal, beleza. Ok. Como a gente adiciona, então, a letra? Até aqui é um boxplot normal, inclusive você pode fazer um bem mais elaborado do que esse que eu fiz. Já tem um vídeo só sobre boxplot aqui no canal, beleza. Como a gente vai adicionar a letra? Para adicionar a letra, a gente vai adicionar aqui uma camada de texto, que chama geontext. Veja que para a letra, a gente vai fornecer um novo banco de dados, esse banquinho de dados aqui que eu chamei de comp, que armazena a letra, o grupo e o ponto máximo. Então, a gente vai colocar aqui o nome desse banco, nosso banco aqui para a camada geontext vai ser esse que eu chamei de comp. E aqui na estética, a gente vai fornecer o que precisa. Nosso X vai ser o grupo, o nosso Y vai ser aquele valor máximo, tá? Então, é onde eu quero que a letra fique, a posição vertical dela.
Eu quero que ela fique alinhada com o grupo, né, na posição horizontal, e a posição vertical dela eu quero que ela fique naquele ponto máximo. E além disso, eu vou colocar aqui o que vai aparecer no texto, o que é o label. E aqui é o que a gente chamou de letras. Vou só colocar aqui um maisinho e vou rodar para vocês verem o que acontece. Pessoal, deu um erro aqui que já aconteceu comigo outras vezes. E para ser sincero, eu fiquei meio sem entender o rolê. Mas ele parou de acontecer quando eu explicitamente disse que esse comp era meu banco de dados. Então, eu coloquei aqui, ó, data igual. Quer ver? Agora vai resolver. Aí. Veja que já tá quase bom. Bem quase. Ele colocou aqui, ó, AB, B e A, certo? Ok, atribuiu as letras como a gente queria, mas tem uma coisa importante para mudar aí, que é a posição. Como eu coloquei o max aí, ele ficou exatamente no ponto máximo, aí ele sobrepôs ao outlier, que não é o que a gente queria. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mudar na posição vertical, mexer na posição vertical, usando um argumento aqui que chama vjust, e a gente vai colocar aqui o -1, que aí ele vai mudar para cima. Ó, que bonitinho, né? Se você achou que subiu muito, tem como colocar aqui, por exemplo, -0,8. Aí ele vai subir um pouco menos. Então, você dá uma ajustada aí de acordo com o teu gosto. Outra coisa que eu acho é que é meio grandão demais esse texto. Eu mudo aqui para um size do texto C3, ó. Aí fica uma coisa mais fofa, né? Menorzinha. Mas, sei lá, você pode achar melhor, sei lá, 3,2. Mantém aí o 3,2. Ok. Tá quase bom. Falta uma coisa que tá me deixando incomodada aqui, deve estar te deixando incomodado também. Dependendo do tamanho do gráfico, a letra aqui fica cortada, né? A letra A. Então, o que eu mexi também para não acontecer isso? Eu pedi para o gráfico expandir um pouco. Então, eu usei aqui aquela camada Scale by Continuous. E aqui eu falei, olha, eu quero que você expanda. Quanto? Então, eu quero que a minha expansion seja 5% para baixo, 10% para cima. Por que 10%? Porque, né, a letra tá lá para cima, ela precisa ser maior. Então, testei aqui e achei bom. Então, 0,0501. E aí, agora sim, tá lindo, né? Bonitinho, fofo, tudo de bom esse gráfico. E aí aqui eu te mostrei essa situação, mas veja que essa lógica você pode usar para qualquer outro gráfico, né? O último vídeo do canal, inclusive, foi ensinando a fazer o gráfico de barra. A única coisa que você vai mudar é que se você fizer um gráfico de barra, a posição aqui não vai ser isso, vai ser a média mais o desvio padrão, ou mais o intervalo de confiança, né? Muda um pouco a posição, mas é só isso. Beleza, gente? Então é isso. Eu espero que eu realmente tenha te ajudado a construir os gráficos com letras, que era uma demanda que eu recebia bastante. Se você sabe fazer de um jeito infinitamente mais fácil, me conta, de repente a gente muda aqui. Mas eu espero que você tenha aproveitado o vídeo. E como sempre, né, fica o pedido, se você curte esse conteúdo, curta os vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado quando eu posto. Todo esse engajamento é importante para o canal ser sugerido por mais pessoas, então para ajudar o canal a crescer. Além disso, eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Até a próxima!